Fala aí, pessoal, beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio. Patrímio. Patrímio, o grego. E hoje eu resolvi, nesse episódio dos Solilóquios, que a gente tem todo comecinho de semana, trazer uma frase do Lacan que me machucou muito, que trouxe muita reflexão para mim. A frase que o inconsciente é tratado como linguagem, né? Em francês, ele usa aqui um termo, deixa eu abrir aqui em francês, que é belississimo, L'inconscient est structuré comme une langue, como uma langage, que é justamente frase essa que está justamente presente ali nos seus escritos, na página 502, num capítulo chamado A Instância da Letra no Inconsciente, tá? Bom, por que essa frase me marcou tanto? Porque se a gente for para pensar, as estruturas semânticas que envolvem a construção da linguagem e que são muito dotadas de substância na linguística, elas acabam se perpetuando de uma forma, como posso dizer, escondida, sublinhada, quando comparada as outras formas, né, de pensamento e as outras formas de elaboração. O que eu quero dizer com isso? Que geralmente a linguagem ela é tratada como um fenômeno antropológico e ela acaba participando do estudo da antropologia não como um tema principal, mas como um tema acessório, tá? E o Lacan ele coloca que o inconsciente é tratado como linguagem. E como psicanalista que era, se o inconsciente é tratado como linguagem, isso significa que para ele a linguagem é mais do que meramente um assunto acessório. E ela é mais do que meramente uma emanação cultural. Para o Lacan, portanto, a linguagem é um elemento estrutural. Um elemento estrutural do ego, um elemento estrutural do eu. Então, no momento em que ele assume esse axioma fundamental da psicanálise lacaniana, de que o inconsciente funciona como uma linguagem, ele está partindo do pressuposto que a forma como se deve pensar o homem, ela opera com os mesmos processos elementares e com as mesmas ferramentas de ação daquilo que é a linguagem. E você consegue prestar bastante atenção nisso quando você vai lá e você lê os escritos do Lacan, que na sua dificuldade apresentam o sujeito como um sujeito operante, do mesmo jeito que a linguagem o faz. E todas as predicações derivadas do sujeito também se mostram no núcleo de operações dele mesmo. Então, no momento em que o Lacan diz que o inconsciente é estruturado como linguagem, ele traz para a análise um elemento fundador e uma nova ferramenta para que você se entenda e para que o analista entenda o analisando, tá? E é por isso que existem os pontos de corte, os elementos de transição da terapia e etc. Por quê? Porque quando se trata o inconsciente como linguagem, a gente precisa entender que ele não é uma instância estanque, como Freud colocava, mas sim ele é um processo dinâmico que envolve uma construção contínua de novas significações a partir de uma cadeia complexa de significantes. Então Lacan coloca essa grande questão, tá? Pra gente começar, eu fiz aqui um roteirozinho da aula. Eu tô aqui lendo no meu iPad, tá? E na verdade não é uma aula, como eu quero dizer, isso daqui são os meus solilóquios, sou eu falando para mim mesmo sobre algum tema que eu achei interessante. E aí, o que é, né? Se a gente for para pensar, o Lacan ele parte de uma perspectiva chamada de perspectiva estruturalista. Ao longo da história da psicanálise, vieram Freud, né, que foi lá com o caso da Anne Bonn, analisando aquilo que o Joseph Brauer tinha falado. Depois do Freud, a gente teve alguns desenvolvimentos ali com Ferenczi, por exemplo, junto, né? Na verdade, no mesmo tempo e espaço do Freud, apareceu Ferenczi. Depois, ali, no pós-guerra, a gente vai ter a Melanie Klein e a gente vai ter o Winnicott, né? E aí, o que acontece? A gente tem esse núcleo da psicanálise que é chamado de núcleo comum
da experiência do analista, que parte dos pressupostos de que há um triângulo edipônico e que esse triângulo edipônico é o fundamento elementar do ego, e o fundamento elementar do ego repousa nas tribes, nas pulsões, e aí essas tribes, essas pulsões fazem com que o sujeito se articule em relação a algum objeto do seu próprio processamento psíquico. Em outros termos, a psicanálise ela é voltada muito para o sujeito nessa primeira onda. E o Lacan, ele quebra um pouco esse paradigma no momento em que ele, não vou dizer que inverte o polo da psicanálise para um polo da própria análise, do próprio ato de análise, mas sim ele traz o próprio ato de análise e a experiência do sujeito enquanto analisando como algo muito importante para que se faça a análise. Então, o Lacan ele observa muito o discurso, o Lacan ele observa muito a forma, o Lacan ele observa muito os níveis de enunciação do sujeito, coisa que antes, na psicanálise, se observava, mas se observava muito menos, tá? Então, o Lacan ele traz consigo toda essa bagagem da psicanálise, né? Que vem com Freud, etc. Mas ele traz justamente a ideia, que é uma inflexão na teoria psicanalítica, de que a estrutura linguística do inconsciente é fundamental para que se entenda o processo de construção dos pensamentos, tá? E aí, como é que o Freud concebia, por exemplo, o inconsciente, né? Por que rolou essa questão, né? Por que o Lacan pós-freudiano e o Freud mesmo não é um estruturalista, como eu disse para vocês? Porque, por exemplo, o Freud ele concebia o inconsciente como um depósito de desejos. Ou seja, como uma caixinha que vai guardando vários pensamentos, como uma caixinha que vai guardando vários traumas, como uma caixinha que vai guardando várias experiências, e essas experiências vão sendo reprimíveis e acessadas através dos sonhos e dos atos falhos. E aí a experiência do analista é justamente conseguir observar no discurso do analisando como esses atos falhos vão se colocando e vão se interpelando ao longo do discurso do analisando, e também como eles vão aparecendo nos sonhos. Porque os sonhos são um fundamento, na verdade não são um fundamento, mas eles são uma via de abertura do inconsciente para um nível semi-catártico de consciência. Então, o Lacan coloca ainda essa questão do inconsciente, o inconsciente, os sonhos em Lacan têm algum tipo de sentido, mas ele segue regras e estruturas que são diferentes. E regras e estruturas que são diferenciais. E aí o Lacan, então, ele se apropria muito daquilo que o Saussure definiu como linguagem, tá? E como é que o Saussure, o pioneiro da linguística moderna, argumenta que é a linguagem? O que Saussure argumenta que é a linguagem, na verdade? Saussure ele argumenta que a linguagem é um sistema de diferenças entre diversos significantes. Então, a linguagem ela se dá por meio das diferenças entre as imagens acústicas dos objetos que estão sendo representados por ela. Difícil pra caramba isso. Não vou trazer à tona o nível do discurso porque há de ser obscuro, mas eu vou tentar trazer à tona um pouquinho para a sua compreensão até aqui. A linguagem ela se dá a partir das diferenças, por exemplo, entre essa caneta, que é entre a palavra caneta, que é uma imagem acústica deste objeto, que me traz uma impressão mental, e o fone, por exemplo, que me traz palavra essa que me traz a imagem acústica desse objeto que tem um fundamento e que me traz uma impressão mental. Então a linguagem se dá através dessa diferença entre os diversos significantes, que são os sons, que são as palavras, que são as estruturas gramaticais e etc. E o Lacan, ele adapta essa estrutura da linguística para conseguir explicar como funciona e como opera o inconsciente. E ele enfatiza que os significantes, como esses sons e as palavras, eles são mais fundamentais para o sujeito do que os próprios significados. Então,
faz muito mais sentido você pensar para o Lacan, né, que esta caneta se elabora, que este objeto aqui ele é descrito como caneta, do que de fato qual é o conceito que existe por trás da caneta. Pro Freud é diferente. Pro Freud é importante o conceito que está por trás da caneta. Para o Lacan, o que verdadeiramente importa é a caneta enquanto unidade enquanto unidade significante, enquanto unidade de imagem, tá bom? É bem interessante isso, né? Porque isso meio que desloca um pouco a função do analista para uma função de analista de símbolos, né? É muito interessante tudo isso. Então, vamos lá, vamos ler um pouquinho de Lacan para que a gente consiga trazer um pouquinho à tona como funciona esse esteio significante, tá? Se você quiser ler Lacan, já vou te avisando uma coisa. O Lacan compartilha do mesmo mal do que eu. Ele acredita que a linguagem é uma composição, um desenho do sujeito. Então, se a linguagem é uma composição e um desenho do sujeito, ser obscura torna ela individual. Então, o Lacan escreve de forma obscura para que se represente nela esse fluxo de linguagem do seu próprio sujeito. A linguagem do Lacan é o Lacan. Entende? Assim como a forma como eu falo nesse vídeo é o patrímio. Então, é importante dizer isso, tá? Então, se você quiser ler Lacan, segue pelo seminário 1, seminário 2, até o seminário 18. E depois disso, você vai ler os escritos. E depois disso, você vai ler as outras obras, tá? Por quê? Porque, de novo, o Lacan ele vai mastigando o conteúdo dos escritos nos seminários. E a cada seminário, ele vai evocando e trazendo à tona os conceitos que foram sendo talhados ao longo desses escritos que ele foi fazendo ao longo da vida, tá? Mas voltando aqui, vamos analisar um pouquinho, para que a gente compreenda essa estrutura do inconsciente lacaniano, como o Lacan estrutura o inconsciente, tá? Bom, qual é a definição de inconsciente para o Lacan? Para o Lacan, o inconsciente ele não é um repositório de memórias reprimidas que nem era para o Freud. Deixa eu botar aqui para carregar. Para o Lacan, o inconsciente ele não era um receptáculo, um repositório de memórias reprimidas como era para o Freud, tá? Mas sim ele era uma estrutura dinâmica que opera de acordo com as mesmas leis do que a linguagem, ou seja, que opera a partir dessa articulação de diferentes significantes. Isso significa, portanto, que o inconsciente ele é composto por elementos que se relacionam de formas semelhantes a uma cadeia de significantes distintos. Ou melhor, a imagens acústicas das coisas que vão trazendo à tona significados distintos. Ou seja, que vão trazendo consigo conceitos. Tá? E aí o Lacan fala no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, de 1973, que o significante ele é aquele que representa um sujeito por meio de um outro significante. Então, o significante depende de outro significante para demonstrar o que opera sobre ele, certo? Então, por exemplo, a água só existe enquanto água porque deve existir o fone para que se sobreponha nele um significado diferente, dado o fato de que são significantes diferentes. Então, o sujeito se opera diante disso. Então, o que o Lacan faz é tornar a alteridade, ou seja, a experiência do outro, uma experiência complexa e uma experiência que define o eu. Tá? Então, para o Lacan, o que acontece? Se o inconsciente ele é estruturado como linguagem, isso faz com que o sujeito desse inconsciente seja necessariamente dependente de um significante externo a ele. Tá? Então, para o Lacan, esse sujeito ele só pode ser constituído através de uma rede maior de significantes. Tá? E quando ele diz, né, nos seus escritos que o inconsciente ele é estruturado como linguagem, isso quer dizer que o inconsciente segue as mesmas regras estruturais da linguagem que Saussure apresentou, mostrando, portanto, que o inconsciente ele é composto justamente por elementos que se relacionam
de forma semelhante como os significantes se relacionam numa frase, ou seja, com relações de alternância, com relações de oposição, com relações de subordinação e com relações de sobreposição, tá? E o Zizek, que é um comentador, ele enfatiza justamente que a estrutura do inconsciente como linguagem indica que os nossos pensamentos mais profundos são mediados e organizados, como posso dizer, né, pela linguagem, que seria como se fosse uma espécie de inconsciente primitivo. Então, o que acontece, né? Se o inconsciente ele se opera como uma linguagem, isso significa que há uma relação entre significados e significantes que se estrutura da mesma forma que uma linguagem. Eu sei que eu estou sendo repetitivo e cíclico, mas isso é importante. A partir disso, esse é um ponto que o Zizek traz. A linguagem, enquanto tal, ela se serve como base para que o inconsciente se estabeleça. Mas mais do que tudo isso, para o Lacan, em específico, não mais para o Zizek, o inconsciente, a linguagem depende de um processo inconsciente para que ela exista. Então, a linguagem é também estruturada como inconsciente. Né? Muito interessante tudo isso. E aí, né? Como é que a gente pega e pensa, portanto, o problema dos sonhos? Um exemplo. O problema dos sonhos para o Lacan, ele entra dentro dessa cadeia de significantes. Então, o que seria uma cadeia de significantes? Um significante subordina outro significante, que subordina outro significante, que subordina outro significante, e assim vai. E o Lacan ele usa vários matemas para conseguir explicitar isso, que são os matemas fundamentais que estão mostrados nos seus escritos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses matemas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses matemas, mas eu preciso pensar como. Aqui, peraí. Ó, o que acontece? Peraí, deixa eu pegar a luzinha. A luzinha é boa, a luzinha é uma boa. Luzinha iPad. Vamos pegar o iPad. Melhor. Vamos pegar o iPad aqui, tá bom? Ó. Deixa eu abrir aqui. Um segundinho. Estão me vendo aqui, pessoal? Estão me vendo aqui? Boa. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o QuickTime. Para que a gente consiga mostrar como são esses matemas do Lacan, tá? Meus vídeos são todos sem corte. Isso fique bem claro para que eu consiga produzir uma quantidade razoável aqui de vídeos. Esse sou eu. Não é eu que eu quero ver. Vamos ver se aparece. Boa, garoto. É isso aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão vendo. Que legal. Boa. Eu acredito que vocês estejam vendo aqui a minha tela, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o que são os matemas do Lacan. O Lacan, ele coloca aqui, ó, vários S com subscritos. S1, S2, S3, Sn aqui, tá? O que são esses S1, S2, S3 até esse Sn? São os significantes encadeados, que ele chama. A cadeia de significação. Cadeia dos significantes. E o que representa, portanto, essa cadeia de significantes?
ela representa, por meio dessas flechinhas aqui, uma relação de subordinação entre o primeiro significante, o segundo significante, o terceiro significante e assim por diante. Então, o significante 2 aqui, ele necessariamente dependeu de quem? Ele necessariamente dependeu do primeiro significante para que ele se estabelecesse, tá bom? E assim vai. O 3, dependendo do segundo, é uma cadeia de subordinação. Então, por exemplo, a sua criação, que é dada aqui por um discurso, que o Lacan chama de discurso do mestre, por exemplo, você tem um pai ali que é um mestre, ela dependeu aqui, criação, seria esse significante 2, né? Então, esse objeto, essa imagem acústica da criação, que se aparece ao seu inconsciente, ela dependeu de uma outra imagem acústica que foi a forma como o seu criador te criou. E como foi essa forma que o seu criador te criou? Depende, né? Podem ter várias formas aqui nessa meta-análise que o Lacan está propondo. Então, o que rola aqui, tá? Esse inconsciente, ele entra dentro dessa cadeia de significados, de significantes, porque ele funciona como uma linguagem. E aí existe uma relação fundamental, que é uma relação de subordinação, tá? Exatamente aqui, quando a gente para pensar, e o Lacan faz esse gráfico aqui, nesse matema que ele chama, que é exatamente o matema essencial da operação inconsciente. Como é que rola esse matema aqui? A gente vai ter aqui o primeiro significante, ou seja, o estopim da cadeia de significações, e aqui a gente vai ter o S2, que é o significante contíguo ao estopim da cadeia de significações. Dado o fato de que a cadeia de significações ela é iterada, ou seja, ela é repetidamente repetitiva, e as suas relações são repetidamente transmitidas para o próximo nível de significações, isso significa que esse S2 ele se subentende posteriormente por S3, S4, S5, Sn. Tá? E aí o que vai rolar aqui? A gente vai ver exatamente, primeiramente, que há uma relação de subordinação que é dada aqui por essa flecha aqui, que é a relação de dominação do segundo da cadeia de significantes a um primeiro significante, tá? Que pode ser a criação dos seus pais, por exemplo. Mas é importante notar que por trás disso, é isso que essa barrinha aqui quer dizer, é por isso que isso aqui é um matema, que por trás disso há o sujeito dos seus pais, que é dado justamente por esse sujeito barrado aqui, tá? Esse sujeito aqui define-se por sujeito da análise lacaniana. Esse sujeito aqui, ele vai gerar uma série de significantes, ele vai ser um significante, um polo de representação, para os outros polos de representação, ou seja, ele vai ser uma representação guarda-chuva de todos esses polos, que vai dominar essas relações. Só que essas relações aqui, elas promovem uma certa diferenciação entre si por conta do desejo, que está justamente nesse Azinho aqui, que é o tal do objeto causa de desejo. Então, o que rola aqui? O Lacan ele explica o processo do inconsciente justamente por meio dessas ferramentas matemáticas. Era isso que eu estava falando para vocês. Tá? E aí, olha só eu aqui. E aí, pessoal, a grande questão é como é que a gente faz, portanto, para que a gente consiga definir, voltando aqui, para que a gente volte a definir aqui esse inconsciente como linguagem, tá? Legal. Então, ele acaba seguindo ali todas essas relações de significante e significado que são pertencentes à linguagem e acaba seguindo também esse matema, essa estrutura matemática que o Lacan desloca para o inconsciente, tá bom? Eu tô meio travado, isso tá me incomodando. E se o inconsciente
Voltei aqui, pessoal, desculpem os problemas técnicos. E se o inconsciente, portanto, ele é tratado como linguagem, quais são as principais figuras de linguagem que definem esse ato do inconsciente de operar? Para o Lacan, são as duas únicas que o podem definir e que são as duas únicas que são guarda-chuvas para as demais figuras: a metonímia e a metáfora. Na verdade, não é para o Lacan. O Lacan ele é um leitor muito aguerrido dos linguistas, especialmente dos linguistas da série moderna, como o Fernand Saussure e o Roman Jakobson. O Roman Jakobson é aquele cara que define ali as funções da linguagem. Função emotiva da linguagem, função conativa da linguagem, função explicativa da linguagem, função poética da linguagem, todas as funções que vocês já devem ter visto por aí, é ele que define tudo isso. E juntamente com essa definição, o Jakobson define também que as duas principais figuras de linguagem que envolvem toda a construção de uma língua são a metonímia e a metáfora. E o Lacan ele se apropria disso para dizer que o nosso inconsciente só funciona com base nessas duas figuras. Então, para ele, os processos inconscientes eles são puramente explicados pela metáfora e pela metonímia. E aí, lendo aqui o que o Lacan falou, né? A metáfora ela é precisamente a substituição de um significante a um outro significante. Legal, né? Isso faz total sentido. Você substitui um determinado significante para trazer à tona um mesmo significado. Se a gente for para pensar, a metáfora faz exatamente isso, né? Então, o que você faz? Você vai usar, por exemplo, esse cara é osso duro de roer. Você vai substituir o significante, sei lá, cara, forte, vigoroso, enchedor de saco, briguento, que seja, você vai substituir por uma série de significantes que significam outras coisas. Por exemplo, osso duro de roer. O significante osso duro de roer tem um outro significado quando pego em sentido literal, em comparação quando se pega ele em sentido metafórico. Por exemplo, um osso duro de roer, ele é um osso que ele tem características ali, um excesso de osteócitos que faz com que ele não seja tão mole ali, machuque os dentes do cão ou do animal que esteja roendo. Mas quando eu uso esse significante em outra frase, com outro sentido, com outro significado, o que está acontecendo é o seguinte: eu estou simplesmente substituindo um significante em outro significante. Então, em vez de eu chamar aquele homem de um homem de trato difícil, né? Se o homem é osso duro de roer, um homem de difícil trato, eu chamo ele de osso duro de roer. Então, eu estou substituindo o significante trato difícil pelo significante osso duro de roer. E a metáfora envolve justamente esse processo, né? E o nosso inconsciente, isso se manifesta, no nosso inconsciente, isso se manifesta justamente a partir da maneira pelas quais os desejos e os pensamentos são expressos de formas indiretas. Então, por exemplo, às vezes você tem algum pensamento que metaforicamente representa um determinado traço da sua identidade, por exemplo. Ou melhor, você tem ali um pensamento que representa, para o Lacan, metaforicamente um desejo, né? Porque é o Lacan que define essa ideia de desejo. É muito legal. Depois, indo para a metonímia, ele explica que a metonímia ela é justamente o empacotamento, le glissement de um significante em um outro significante. É o deslizamento, o empacotamento, é o processo de transposição, tá? De um significante em outro significante. Espera aí que eu fiquei maior aqui. Foi mal. Boa. Ela é, então, o processo de deslizamento de um significante em outro significante. E aí,
no inconsciente, isso se expressa justamente a partir de uma cadeia associativa de pensamentos e desejos. Então você deseja isso porque isso empacota um outro desejo seu. É essa composição de vários desejos. É o processo de deslizamento da significação, tá? E aí o Laplanche, que é um grande comentador, Jean Laplanche, do Lacan, ele argumenta que a metáfora e a metonímia são mecanismos fundamentais do inconsciente e demonstra como os significantes se articulam para, por meio dessas duas figuras de linguagem, representar desejos reprimidos. Então, por exemplo, você tem um desejo reprimido que ele é metaforicamente expresso como um pensamento. E você pode ter um desejo reprimido que metaforicamente pode deslizar para um outro significante. Por exemplo, eu tenho medo de água. Mas eu não tenho medo da garrafa de água. Mas eu tenho medo de água, eu tenho medo da água. Mas toda vez que eu vejo uma garrafa de água, me dá ansiedade. Mesmo que a garrafa esteja vazia. Esse processo é o processo de metonimização do inconsciente, tá? E é praticamente isso. Então, pessoal, quando Lacan diz que o inconsciente ele é estruturado como linguagem, então isso quer dizer justamente que há uma primazia do significante na formação do sujeito e dos seus sintomas. Isso revela justamente que o sujeito não é meramente uma máquina bioquímica, mas sim o sujeito é um processo de incorporação de várias mudanças que vão dinamicamente o formando, por meio de metáforas e por meio de metonímias. Eu sei que é difícil, muito difícil entender isso, eu demorei muito para entender isso, e se vocês quiserem, comentem aqui que eu posso tentar fazer um vídeo mais didático, mais mastigado. Mas como isso é só um solilóquio, há um processo de conversa, há um processo de propriedade de mim comigo mesmo. Então, muito obrigado e até a próxima.